Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Deus que nos quer santos, santos como foi Santo Antônio e tantos outros. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria, com muita festa, estamos nos preparando para o dia de Santo Antônio, este santo tão querido na Igreja Católica, tão venerado, né? Santo Antônio faz parte da história dos católicos e não é só de hoje não, né? Há mais de 800 anos, Santo Antônio é vivido, é celebrado, é escutado em todo o mundo, né? Santo Antônio tem 3 nomes, né? Santo Antônio de Pádua, porque ele faleceu em Pádua. Santo Antônio de Lisboa, foi lá que ele nasceu. Ou simplesmente Santo Antônio. Mas é um santo querido, né? Nas 3 formas, né, de ser chamado. Era português e ele nasceu no dia 15 de agosto de 1195, 850 anos mais ou menos, né? Morreu no dia 13 de junho de 1231, com 36 anos. Morreu ainda muito jovem, né? Era doente, tinha problemas de saúde, enfim, morreu cedo. Foi canonizado no dia 30 de maio de 1232 pelo Papa Gregório IX. Santo Antônio, como já falamos, é amado, isso é muito bonito, é homenageado também. Na nossa diocese, a diocese de Divinópolis, 6 paróquias levam o seu nome. Das 54 paróquias da diocese, 6 levam o nome de Santo Antônio, né? Em Divinópolis, Ermida, Igarapé, Igaratinga, Mateus Leme e aqui em Pará de Minas. Ao todo são, então, 6 paróquias. Em Santo Antônio se celebra, se vive a fé, a valorização da fé, da religiosidade popular. O que é isto? Na nossa experiência de fé, vivendo a nossa fé, existem várias formas. Uma das formas é a forma popular, a religiosidade popular. É aquela que nasce da cultura do povo, da fé do povo, dos costumes do povo, também da devoção. E como que isso é bonito, né? As pessoas festejam, fazem as fogueiras, reúne pessoas, encontro de vizinhos, de pessoas que moram no mesmo bairro, na mesma região, forma-se comunidades. Fico pensando que um dos grandes prazeres que Santo Antônio tem lá nos céus é ver que ele ainda consegue reunir pessoas, fazer encontros de comunidade, pessoas reunidas. Isso é muito bom, essa experiência de vida em comunidade, né? Podemos pensar assim, o que é ser santo? E aí surgem várias ideias. Muitos chegam a pensar que o santo já é um predestinado, nasceu santo. Não. Todos nós, toda criancinha é pura. Toda criancinha, quando nasce, ela é pura. E aí nasce com aquela criancinha o livre-arbítrio. Ela pode escolher caminhos. E um dos caminhos bonitos para serem seguidos é o da santidade. Todos nós, pela vontade de Deus, devemos sim ser santos.
O santo não é aquele mágico que tem uma varinha lá que faz milagres. Não, não é isso aí não. A primeira condição para ser santo é ser fiel a Deus, é ser obediente à palavra de Deus, é se tornar como Deus quis. Por isso, celebrando, essa festividade de Santo Antônio, fica esse convite, vamos pensar mais em nós mesmos. Deus quer que nós também sejamos piedosos, acreditemos em Deus, façamos alguma coisa. Nós vamos ver que Santo Antônio fez tanta coisa bonita aqui na sua vida. Pensando na santidade, em ser santo, vamos lembrar da irmã Dulce, que brevemente será canonizada, tá por pouco, A irmã Dulce ser canonizada. O que ela fez? Cuidou de pobres, tinha carinho para com os pobres. Apesar de doente, ela dormia muito pouco à noite, porque ela tinha asma, passava muito mal, dormia pouco tempo. E depois ia cuidar dos outros doentes, como ela. Ia fazer as coisas para arrumar dinheiro, para cuidar lá da sua casa de assistência. Então, a irmã Dulce também pode nos ensinar como ser santo, os caminhos da santidade. Santo Antônio tem um lado aí que não é tão conhecido, não. Ele era um grande estudioso, um grande exegeta. O que quer dizer isso? Exegeta é especialista em Bíblia, interpretar Bíblia. Você já notou que na imagem de Santo Antônio ele tem a Bíblia na mão e o menino Jesus também, A imagem quer mostrar que ele era um estudioso da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, trazendo isso para o mundo de hoje, para nós que vivemos hoje. Nós precisamos sim conhecer mais a Bíblia, conhecer de verdade, não fazer uma interpretação ao nosso modo, de acordo com o nosso entendimento, não. Interpretar a Bíblia de forma exegética, com coerência, fiel ao que a Bíblia quer dizer. E hoje, graças a Deus, tem muitos exegetas que ajudam, que ensinam a interpretar bem a palavra de Deus. Santo Antônio deixa para nós, então, este apelo, que conheçamos mais a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e que façamos de forma coerente da Sagrada Escritura o nosso guia, que busquemos nela a orientação para as nossas ações, para as nossas condutas. Santo Antônio nos mostrou que é importante também a teologia. Aí muitos pensam assim, mas teologia, isso é coisa para padre só, ou para o diácono. Não. Graças a Deus, depois do Concílio Ecumênico Vaticano II, que aconteceu em 1962, de 62 a 65, os leigos também são chamados, são convidados a estudar teologia. Sabe por quê? Quando se tem maior consciência teológica, se aproxima mais de Deus, Deus fica mais perto, nós entendemos mais o nosso Deus. E muita coisa que a gente acha que é tão essencial, quem sabe não, Os rigores, certos rigorismos, Deus é mais simples do que a gente pensa. Quando a gente estuda teologia, claro que é uma ciência profunda, muito profunda, mas nós percebemos que o nosso Deus tem um grande amor por todos nós. E Ele não quer complicar as coisas, não. Deus não quer complicar o nosso pensamento. A teologia, ela nos ajuda a entender melhor o nosso Deus. Por isso, Santo Antônio, teólogo,
faz isso, exegeta também, né? Ele era professor de teologia, professor de Bíblia. Escreveu muitos sermões bonitos, né? Tinha muita facilidade para escrever. E uma outra coisa que ele sabia fazer muito bem é o seu carinho para com os pobres. Olha como que ele utilizava de tudo, do conhecimento, né, exegético, do conhecimento da teologia, da sua relação com os pobres, com os outros frades, com as pessoas da sua congregação, inclusive com o próprio São Francisco de Assis. Como que os dois se entendiam, São Francisco de Assis e Santo Antônio, né? Santo Antônio foi aquele que acreditou na palavra de Deus, que soube basear toda a sua vida, suas decisões na palavra de Deus. Por isso, então, ele traz a Bíblia na sua mão, né? Nas suas andanças, né? Ele viajou muito, anunciava a palavra de Deus. Mas como nos nossos tempos de hoje, havia lugares que era difícil falar de Deus. Muitas pessoas resistiam, né, a escutar a palavra de Deus. Certo dia, num determinado lugar, falando para hereges, ele percebeu que não estava adiantando nada. Ele falava, mas a sua palavra não era entendida ou aceita por aquele povo. E aí então ele vai no rio e chama os peixes e faz o seu sermão para os peixes. E ele falou assim: ó peixes, meus irmãos, vinde vós ouvir a palavra do Senhor, já que os infiéis fazem dela pouco caso. Forte. Ainda hoje existem aqueles que fazem como Santo Antônio falava, pouco caso da palavra de Deus. Isso é muito triste, né? A palavra de Deus é vida e nos proporciona vida, né? Por isso, Deus se serviu de homens e de mulheres santos para fazer da igreja uma fonte de vida. A Igreja Católica se serve da palavra de Deus para anunciar ao mundo o mundo desejado por Deus, né? A Igreja continua fazendo este ministério, né? É a sua missão, levar Deus a todos os povos. Que nós também possamos fazer isto. E pensando nessa dimensão da fé, eu quero lembrar do Papa Francisco. Este homem de Deus que busca de forma tão corajosa anunciar o Deus da vida para todos os povos, Deus solidário para com os sofrimentos humanos, para que sejam aliviados os seus sofrimentos, para que haja justiça, que haja, assim, solidariedade, né? Santo Antônio era um seguidor ou um admirador do filósofo Aristóteles. Aristóteles, sabemos que é o pai da filosofia, né? Ele com Platão, esse povo aí é os que entendiam mesmo da filosofia, que viveram 400 anos antes de Cristo. Santo Antônio gostava muito deles. São Boaventura dizia assim: Santo Antônio possui a ciência dos anjos. Coisa bonita, né? Por isso nós queremos pedir a ele, Santo Antônio, que ele nos ilumine, que ele interceda por todos nós, para que nós, cristãos de hoje, possamos, a exemplo dele, contribuir para que a Igreja de Jesus seja, sim, fonte de vida, fonte de esperança para todas as pessoas, principalmente por aquelas que estão precisando mais da graça de Deus. Eu quero escutar uma música bonita agora do Padre Zezinho.
é como a chuva que lava, a palavra de Deus que nos nutre e que nos abençoa. Santo Antônio tinha muito carinho pela palavra de Deus. Que esta palavra nos nutre e nos faça cada vez mais santos. Até a quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um